Hoje vou explicar um filme chinês de ação e suspense chamado A Rapariga do Kung Fu. Atenção e cuidado! Shannon é uma estudante de artes marciais que vive em Hoi com o seu pai, Danny, guia um restaurante local durante o dia e desenvolve jogos à noite. A mãe de Shannon faleceu há alguns anos, enquanto se dirigia para um aeroporto. Como o pai se recusou a levá-la nesse dia, Shannon culpa pela morte da mãe. A relação entre o pai e a filha nunca mais foi a mesma desde então. Shannon vive no dormitório da escola e quase nunca vai à casa. Ela tem uma rivalidade com um rapaz da sua turma chamado Ricardo. Ele e o seu grupo de amigos intimidam-na frequentemente. Um dia, os rufias estão no restaurante do pai de Shannon, a queixarem-se de que a comida não era suficientemente picante. Mesmo depois de a devorarem toda, recusam-se a pagar. Shannon retalia contra eles e obriga-os a pagar. Ricardo, humilhado, atira o dinheiro para o chão e vai-se embora. Shannon apanha-o e entrega-o ao seu pai, que está vestido de mascote. Ela também lhe pede desculpa pela falta de educação de Ricardo. No dia seguinte, na escola, Ricardo vinga-se fazendo com que o irmão da amiga de Shannon tropece e deixe cair a comida. A sua comida. Os amigos de Shannon pedem-lhe que esqueça o sucedido, mas ela não os quer deixar em paz. Senta-se com o grupo de rufias, confiante, e come dos seus pratos. Um intimidado Ricardo deixa sozinha e vai-se embora com os seus amigos. Mais tarde, Shannon descobre que ele destruiu a sua roupa na máquina de secar. O grupo perturba todos os dias, rindo-se quando ela faz asneiras, fazendo-a cair várias vezes e colocando sapos na sua lancheira. O dono de uma loja local organiza em frente à sua casa todos os dias. Shannon é informado de que Ricardo derrotou todos aqueles contra quem lutou até agora. Ela aproveita a oportunidade para o desafiar em frente de toda a gente. Chega mesmo a apostar que ele vai usar uma saia se perder. Ricardo, por sua vez, pedir-lhe para cortar o cabelo e usar roupa de homem se ele ganhar. A luta começa e prolonga-se por bastante tempo. No entanto, é evidente que Ricardo é muito mais hábil do que Shannon. De repente, ele apanha desprevenida e dá-lhe um murro no estômago. A dor quase faz com que Shannon desmaie. Depois do murro, ela mal se consegue levantar e é derrotada com um único pontapé. Ricardo ri-se dela e dá-lhe um par de tesouras. Aceitando a derrota, Shannon corta o cabelo. No dia seguinte, vai para a escola com o cabelo curto e é gozada por toda a gente. Quando entra na sala de aula, Ricardo chama-lhe homem, deixando-a mais zangada do que já estava. Quando ele não para de lhe chamar nomes, ela ataca-o no meio da aula. O professor tem de o separar antes de começar uma luta. Shannon é então levado para o gabinete do diretor. Ele telefona ao Danny para lhe contar sobre as travessuras da filha. Danny pede desculpa pelo incômodo, afirmando que ela é agressiva porque ele não tem sido um bom pai para ela. Também implora ao diretor que a deixe em liberdade desta vez. Nesse dia, quando Shannon vai buscar o almoço à cafetaria, algumas raparigas bloqueiam-na. Elas também se juntaram a Ricardo para incomodar na escola. A amiga de Shannon grita com todas por apoiarem um rufia, mas elas ignoram-na. Não querendo causar uma cena, Shannon vai-se embora sem o seu almoço. Shannon recorda a sua mãe, que foi a razão pela qual se interessou pelo Kung Fu. Enquanto a maioria das mães veste as filhas com vestidos de princesa, a mãe de Shannon obriga a treinar desde muito nova. Ela acreditava que o Kung Fu precisava de raparigas como Shannon, tanto quanto Shannon precisava do Kung Fu. Nessa noite, Danny telefona-lhe e pede-lhe que venha passar o fim de semana à casa, já que ela não vinha à casa há 3 meses. Shannon está relutante, mas concorda em visitá-lo na mesma. Depois do telefonema com a filha, Danny também telefona a um investidor e pede-lhe que venha cá para testar o seu novo jogo. Ele criou um jogo virtual em que é preciso lutar na realidade para ganhar. À noite, Shannon vai para casa e encontra-se com o pai. Danny tenta conversar com ela, mas ela é desdenhosa e mal educada. Quando é chamada a atenção por ser indelicada, força uma gargalhada e ignora. Danny também lhe faz perguntas sobre o seu cabelo, mas Shannon ignora o assunto e não lhe conta sobre o facto de ter sido vítima de bullying. Quando ele fala da mudança de comportamento dela após a morte da mãe, ela culpa por tudo isso. Magoado com as suas palavras, Danny vai-se embora. Momentos depois, Shannon vai ao seu escritório em casa e bisbilhota. Repara num colar estranho em cima de uma mesa, mas não lhe dá muita importância.
mas não lhe dá grande importância. Também encontra os auscultadores no seu posto de trabalho e decide usá-los. Assim que o coloca, entra no mundo virtual da China antiga. De repente, um grupo de pessoas ataca, mas ela defende-se eficazmente. Repara também que o seu cabelo voltou a ser comprido. Depois, os seus olhos pousam em Ricardo, que está vestido com roupas tradicionais chinesas e está a lutar contra os adversários. Os adversários. Acontece que as pessoas com quem ele está a lutar são ladrões que tentam roubar comida da casa de um agricultor. Shannon fica surpreendida por Ricardo estar a fazer uma coisa boa, por uma vez. Depois, o líder do grupo, Norman, aparece para lutar com Ricardo. No entanto, ele revela-se fraco perante a perícia de Ricardo e é eliminado em poucos minutos. Depois de os bandidos fugirem, Ricardo entrega aos agricultores os sacos de cereais que lhes foram retirados. Shannon segue-o e pergunta-lhe como é que ele entrou no jogo. Rapidamente descobre que ele faz parte do jogo com um nome diferente e uma personalidade completamente diferente da de Ricardo. Ele também a informa sobre os poderosos irmãos ladrões, Norman e Tyson. Eles reuniram e treinaram um exército para roubar comida e mantimentos aos pobres. Por isso, Ricardo está a proteger as pessoas da sua cidade com a sua vida. Ele tem a certeza de que, como Norman acabou de ser derrotado, o seu irmão de temperamento curto Tyson virá para se vingar. Algures no acampamento dos ladrões. Tyson está furioso. Ele manda alguns dos seus homens vigiarem Ricardo, à procura da melhor altura para atacar a aldeia. Depois, Shannon é levada a conhecer a aldeia e a academia de artes marciais. Ela conhece o seu Rufia Dara, que é um dos bons da fita no mundo virtual. O diretor da escola é o professor de artes marciais. Ele assume que ela está com os ladrões e faz com que os seus alunos a cerquem. Ao descobrir que ela é apenas uma estrangeira inocente, pede desculpa e envia para o seu quarto pessoal para sua estadia na aldeia. Shannon também é apresentada ao líder da aldeia. De repente, Ricardo fica doente e fica inconsciente. O grupo apressa-se a levá-lo ao médico da aldeia, Miseris. Ela é treinada em artes marciais e é uma grande guerreira. Mais tarde, quando Ricardo melhora, ela e Shannon exploram a aldeia. Encontram um velho barracão e veem uma pessoa de aspecto horrível a meditar. Carneiro explica que o homem é o pai dela, que está no barracão há um ano. Acontece que o pai dela, Bao, era um viajante que ajudava as pessoas e apanhava ladrões por onde passava. No entanto, após a morte da mãe de Carneiro, quis ficar isolado do mundo e nunca mais saiu do barracão. Shannon fica na aldeia durante os dias seguintes e aprende diferentes técnicas de artes marciais com o chefe da aldeia. Ela e Ricardo treinam juntos e aprendem muitas coisas um com o outro. Em breve, a aldeia fica sem comida devido ao aumento dos roubos. O chefe da aldeia reduz as 3 refeições diárias para apenas 2. Os trabalhadores e os civis estão angustiados porque, em breve, poderão morrer de fome. Por isso, à noite, Shannon, Ricardo, Dara e Ares vão à casa dos ladrões para roubar cereais. Dara usa um tubo e dardos para deixar os guardas inconscientes. Depois, invadem a sala de armazenamento e preparam-se para embalar tudo. No entanto, o alarme toca, alertando toda a gente da casa para sua chegada. Carneiro aparece à frente dos inimigos para salvar os outros. O resto do grupo tem de fugir sem ela. A contragosto. Na manhã seguinte, Shannon pede ao chefe da aldeia que salve Ares, mas ele recusa-se a fazê-lo porque Ares foi apanhado a roubar, o que é contra as regras da aldeia. Depois disso, vai pedir ajuda ao pai de Ares, Bao, pai de Carneiro, Bao. Ela conta-lhe tudo sobre a morte da mãe e como culpou o pai por isso. Shannon diz que o pai não podia ser mais simpático com ela e admite que a culpa foi dela por o ter culpá-lo. Ela está prestes a perder a esperança quando Bao sai do barracão, determinado a salvar a sua filha. O grupo ataca a base do ladrão e luta com o guarda antes de salvar Ares. O pai e a filha reencontram-se e decidem fazer uma viagem como antigamente. Shannon quer que eles fiquem até que os ladrões desapareçam por completo, mas Bao diz que tem fé que eles podem deter os ladrões. Quando Tyson descobre que as suas tropas foram atacadas, prepara-se para invadir a aldeia com os seus soldados. Sabendo que ele está prestes a fazer algo do gênero, Shannon
Ricardo e Dara debatem ideias para o impedir. Shannon sabe que tem de haver uma forma de derrotar o inimigo, pois afinal isto é um jogo. Depois, lembra-se do colar que viu na mesa do seu pai, mesa do pai, que correspondia exatamente ao colar que um soldado estava a usar. Ela agradece alegremente ao seu pai pela dica. Horas depois, Tyson e os seus soldados atacam a aldeia. O chefe da aldeia e os seus pupilos lutam contra eles com todas as suas forças. No meio da batalha, Shannon repara no colar e no homem que o usa. No entanto, ao tentar lutar com ele, é morta e trazida de volta à realidade. Shannon recusa-se a perder e volta a usar o auricular. Acontece que lhe resta mais uma vida, o que significa que pode continuar o jogo a partir do ponto onde estava anteriormente. Desta vez, ela vence o soldado e consegue apanhar o seu colar. Ao abrir o medalhão, ela encontra a fotografia da sua mãe lá dentro. Em apenas um segundo, todos os soldados de Tyson desaparecem porque Shannon conseguiu descobrir a pista. Quando só resta Tyson, eles dominando e ganham a batalha. Depois disso, vemos Shannon e Ricardo à beira do rio. Ela diz-lhe que tem saudades do pai e pedir-lhe que a mande para casa. Ricardo promete lembrar-se dela e manda de volta à realidade. Quando Shannon finalmente regressa, só passaram algumas horas desde que ela começou a jogar. Acontece que Danny e um potencial investidor tinham estado a observá-la, a jogar durante todo este tempo. Shannon abraça o pai, pedindo-lhe desculpa por ter sido rude com ele. O investidor fica tão impressionado com o jogo que se oferece para investir 10 milhões de yuanes nele. Na próxima semana, há uma competição de Kung Fu a nível nacional. Tanto Shannon como Ricardo participaram na competição e foram selecionados em diferentes divisões. Tem de ganhar 4 rondas para chegar à final. No dia da competição, Shannon olha à sua volta e fica triste por o seu pai não estar presente. Mesmo assim, dá o seu melhor e ganha facilmente contra o Ares da vida real. Da mesma forma, Ricardo vence as rondas seguintes e chega à final. Shannon enfrenta um rapaz na semifinal. Shannon enfrenta um rapaz e, após um jogo intenso, derrota-o. Agora, os rivais têm de lutar entre si na final. Na final, o público assiste ansiosamente, enquanto eles se preparam para lutar. Ricardo faz o primeiro ataque, mas Shannon esquiva-se. Da mesma forma, Ricardo também se esquiva de todos os ataques de Shannon. A primeira ronda termina sem que nenhum deles consiga acertar. O árbitro apita indicando o fim do assalto. Mas Ricardo faz-se de desentendido e ataca Shannon mesmo depois. A sua pontuação é deduzida, mas ele não desiste. Na ronda seguinte, parecem igualar as suas capacidades e força. De repente, Shannon dá um pontapé nas costas de Ricardo e faz-o cair. Ricardo enfurecido quebra as regras novamente e bate-lhe na parte de trás do gírio. Shannon sente dores, mas levanta-se na mesma, pronta para a próxima ronda. Desta vez, ele dá-lhe um pontapé na parte de trás da cabeça, quebrando mais uma regra. Shannon está quase a ficar inconsciente, mas depois vê o seu pai vestido de carandijo, a aplaudi-la do público. Com uma motivação renovada, ela levanta-se para lutar com Ricardo. Ela lembra-se a técnica que tinha aprendido com o Ricardo virtual e usa nele. Funciona sem problemas e ela nocauteia para ganhar a competição. Enquanto a multidão irrompe em aplausos, ela corre para o pai e abraça-o. Na última cena, ela está de volta à escola, faz as pazes com Ricardo, que comenta que ela merecia ganhar o último jogo. Subscreve para mais vídeos como este, ativar a notificação e deixar um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.